Especialista alerta para a restrição da purgação de mora e a aceleração do prazo de despejo de imóveis comerciais e residenciais. A matéria refere-se à nova lei do inquilinato, que entrou em vigor no último dia 25 de janeiro de 2010. Eu vou conversar com a doutora Elaine Rodrigues, a advogada, especialista no setor imobiliário, corretora de imóveis e conferencista da Uniciesp. Elaine, é um prazer recebê-la na TV, O Corretor. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, podendo falar desse assunto novo de suma importância para quem está no mercado imobiliário, notadamente para os corretores de imóveis. E essa afirmação, ela está certa? É isso mesmo? Sim, está correta, né? A legislação, essa última alteração que aconteceu foi justamente visando ampliar as hipóteses de possibilidade de concessão de medida liminar nos processos de ação de despejo. Nós tínhamos um rol um pouco restrito, de pouca aplicabilidade, né, nos casos concretos, devido aos problemas que tínhamos. A lei não abarcava a maioria das situações, né? E as alterações feitas recentemente na lei do inquilinato ampliaram esse rol de concessão de liminar, facilitando e muito atualmente a relação entre inquilino e proprietário. E como que você analisa essas alterações na lei que é originária de 1991? Bom, essas alterações foram de suma importância, né? A sociedade, o mercado como um todo, já vinham necessitando dessas mudanças que agora foram feitas, né? Ao momento da elaboração da lei, veja, se ela foi publicada em 1991, mas esse projeto de lei da lei do inquilinato é bem anterior, ficou por diversos anos tramitando entre Senado e Câmara até ter sua aprovação tão somente em 1991. E essa lei tinha toda um caráter de proteção do inquilino que hoje em dia não é tão necessário como era a época da elaboração da lei. Na época da elaboração da lei, que se pensou na lei do inquilinato, dos primórdios, nós tínhamos um mercado imobiliário diferente do que nós temos hoje. Linhas de crédito não tão amplas e não com acesso para todas as pessoas como nós temos hoje. Nós tínhamos também uma deficiência, uma carência de imóveis disponíveis a serem comprados por eventuais interessados, de maneira que o legislador precisava sim proteger aquela pessoa que não tinha como comprar uma casa ou um apartamento, seja porque não tinha imóvel disponível no mercado, seja porque o acesso às linhas de crédito eram difíceis. As pessoas tinham sim que ser protegidas pela lei à época, até mesmo porque o que a gente pensa, qual é o trabalho principal aí do corretor de imóveis? Dar um lar, né? Não só uma casa ou um apartamento, sim um lar, onde as pessoas vão constituir sua família, com base na onde é sua casa, procurar trabalho, escola para as crianças. Então tem toda essa importância, a gente não podia deixar o inquilino à mercê do proprietário, né? Só que isso mudou. As linhas de crédito são muito mais acessíveis, né? Diariamente nós vemos várias mudanças e todo o trabalho, principalmente da Caixa Econômica Federal, por meio do Sistema Financeiro de Habitação, com apoio do governo federal, facilitando muito o acesso ao crédito. Fora a expansão gigantesca de construções de imóveis aqui, principalmente na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Então hoje esse quadro mudou. Para comprar está muito mais fácil do que estava antigamente, isso há 20, 30 anos atrás. Então, muito importante essa mudança, veio trazer aí um pé de igualdade da necessidade social, proprietário ou inquilino para os dias de hoje. Agora é a segunda vez que você fala nesse pé de igualdade. Esse equilíbrio é o ponto mais importante dessa alteração? Sim. A legislação, né? Agora o que do advogado aqui pegando para vocês, né? Mas a legislação, ela não pode ficar parada, né? Ela sempre tem que estar em constante mudança, porque a sociedade muda como um todo. E a legislação não pode estar presa àqueles princípios que a época da elaboração dela, da sociedade, da economia, se eles mudaram, a legislação tem que acompanhar essa mudança, né? Ela não pode ficar parada no tempo, sob pena de não mais se aplicar, não mais resolver os problemas
existentes na sociedade. E essa não é a intenção da lei, muito pelo contrário. A lei é elaborada, constantemente alterada, formados entendimentos jurisprudenciais por meio de súmulas, atualmente pela súmula vinculante, justamente pensando em que trazer a aplicação da lei para a realidade atual. A gente não pode ficar preso a situações do passado. O que resolvia no passado pode não mais resolver hoje. Por isso, a necessidade dessas alterações. Doutora, e os reflexos que essa alteração pode trazer para o mercado de locação a médio e longo prazo? Quais são? Bom, já podemos, hoje mesmo, há poucas semanas atrás, já tive sentenças aí proferidas com a aplicação da nova lei, tá? Muito importante, assim, por enquanto, como nós não temos jurisprudência formada a respeito das novas regras, fica difícil falar do ponto de vista do judiciário como que vão operar essas alterações. Mas de primeiro momento, para os corretores, para os proprietários, muito interessante, né? Facilita muito até a questão da garantia, a questão da fiança, né? Tiveram alterações muito importantes. Antes a exoneração do fiador era feita em 60 dias, hoje não, hoje são 120 dias, né? O fato do inquilino não renovar a garantia na hipótese de exoneração permite que o proprietário peça ação de despejo com concessão de liminar para que esse inquilino saia em 15 dias do imóvel. Então facilitou, né? Quem é bom inquilino vai continuar tranquilo, sem problema, e para aqueles proprietários também vai ser excelente, né? Quem vive disso daí, a gente sabe que tem muita gente, até isso veio daquele tempo anterior da elaboração da lei na década de 80, 90, muitas pessoas compravam imóveis justamente com o fito de pensar na sua aposentadoria, né? Garantir a aposentadoria como a sua sobrevivência após a sua aposentadoria? Por meio da percepção de aluguéis de seus imóveis, né? E isso ficou excelente, porque se tiver um mau inquilino, né, esse proprietário, em várias situações, tendo em vista a ampliação do rol de concessão de liminar nas ações de despejo, esses proprietários não vão ficar mais vendidos na mão de inquilinos mal intencionados, que se aproveitavam das brechas da lei para se utilizar do imóvel, depreciar o imóvel e deixar o proprietário numa condição de extremo desconforto, de extremo desequilíbrio, né, na relação inquilino-proprietário, o que a lei tratou de equiparar, né, colocá-las na mesma linha. Agora, já que é tão importante para o corretor de imóveis, qual que é a relação, em relação à sua postura, o que tem que mudar? O que tem que mudar na postura do corretor de imóveis? Bom, necessário, não preciso nem dizer, o corretor precisa de pronto, pode entrar no site do Planalto, no Google, pesquisar, vai ter que imprimir a nova versão da lei, dar uma observada, também por meio de cursos e palestras que o sindicato oferece, o corretor também pode ter essa informação de uma outra maneira, por um especialista falando do assunto, mas o primeiro ponto em função dessa mudança é que o corretor também se atualize, né? Porque facilita aquela questão toda que nós tínhamos de atenção com a garantia. Agora, em função das hipóteses de liminar elastecidas, a gente vê que dá para abrir mão de algumas questões, né? O corretor, o administrador de locações não precisa ficar mais tão preocupado como antigamente, né? A lei veio trazer vários facilitadores. Então é muito importante que o profissional da área imobiliária, principalmente aqueles que tratam da locação, se atualizem, né? E em função disso temos aqui os cursos, como eu já disse, o sindicato, eu mesma ministro alguns cursos, temos outros professores também especialistas no assunto, que podem ajudar e trazer diversas novidades, explicar de uma melhor maneira para o pessoal do mercado. A TV O Corretor entrevistou Elaine Rodrigues, advogada, corretora de imóveis e professora da Escola Hebrae, que muito conhece do assunto e com muita boa vontade e bom humor, sempre que pode, procura passar um pouquinho aí do seu vasto conhecimento aos colegas corretores. Até uma próxima!